A liderança de Josué. E Deus ordenou a Moisés que escolhesse e colocasse a mão sobre Josué. Vamos à referência bíblica dessa escolha no processo do forjamento de Josué como líder, seguindo os passos de Moisés? Números 27, 22 ao 23 nos diz: E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Aleluia. Números 27, 22 e 23. E podemos perceber as lições divinas, ponto forte do ministério e liderança de Josué. Josué era um assistente e sucessor, não mais e não menos de que Moisés. Um dos dois, com mais de 20 anos, Josué e Caleb, que saíram do Egito e viveram para entrar na terra prometida, e com um relatório otimista frente aos demais líderes quando foram espiar a terra de Canaã. Josué guiou os israelitas para entrarem na terra que Deus lhes prometera. Um brilhante capitão, general, estrategista de guerra. Além do mais, Josué tinha fé para pedir a Deus orientação nos desafios que enfrentava. Josué, ele tinha uma liderança efetiva, costumava ser um produto de boa preparação e encorajamento. Ele envolvia as pessoas com essa sua comunicação, com essa fé, com esse ânimo de encorajamento. As pessoas nas quais espelhavam e exerceram influência sobre os demais, assim como Moisés exerceu influência sobre Josué. Josué também exerceu influência sobre os demais. E Josué, uma pessoa comprometida com Deus, nos propósitos que lhes proporcionou uma dignidade de um legado em cumprir tudo aquilo que o Senhor também prometeu a ele, assim como foi com Moisés, eu serei contigo. Aleluia. Bem-vindo a esta reflexão bíblica das lições da Escola Bíblica Dominical nessa temática liderança na Igreja de Cristo, escolhidos por Deus para servir. E estamos aqui na lição de número 4. Tivemos a lição de número 1, explicando o que é a liderança cristã, a pessoa do líder, a sensibilidade, o cuidado com a saúde, saber delegar, e esse envolvimento de uma liderança dinâmica, sustentável, com saúde para a glória de Deus. Vimos a liderança de Moisés na lição 3, grande aprendizado, grande homem de Deus, que teve toda a sua desenvoltura, a sua formação, e tanto na cultura egípcia como pela sua mãe Joquebede, Rão, e Deus estava preparando Moisés para ser o libertador de Israel, nessa grande trajetória que foi a história dos hebreus através do êxodo, da saída, e Moisés sendo o líder até onde que o Senhor permitiu. E nesse contexto, Jetro, que veio orientar a Moisés, e Moisés foi sensível aos conselhos do seu sogro Jetro, numa consultoria, posso assim dizer, uma consultoria de RH, uma estratégia de divisão de uma mão de obra classificada
que poderia atender aquele povo para não cansar o povo e também Moisés não se cansar, não se afadigar frente a todas aquelas demandas de cerimoniais, litúrgicos e atendimento àquele povo naquele momento. E foi bem-vindo o conselho de Jetro. Mas passa o tempo de Moisés e vem Josué. E estamos nessa lição 4, onde iremos tirar grande aprendizado dessa liderança de Josué. Essa lição é para o dia 23 de outubro de 2022. O texto principal está em Josué, no capítulo 1, e no verso 6, que diz assim: esforça-te e tem bom ânimo. Tem um espírito forte, Josué, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Josué 1 e 6. Percebe-se que Josué, ele tremeu nas bases pelo legado, pelos milagres, pelo que Deus já tinha feito através de Moisés. E todo aquele aprendizado de aproximadamente 20 anos que Josué ficou ali ao lado com lealdade, ele viu coisas maravilhosas, que o Deus de Israel se revelava e falava com Moisés. E chegou o momento que deu um vazio de liderança, a quem ele se espelhava, tinha como exemplo, mas Deus falou com ele: tu foi escolhido. A mão de Moisés estava sobre você. Lembra do versículo que nós lemos lá em Números 27, 22 ao 23? Deus não pega ninguém desprevenido. Para cada situação, para cada tempo, para cada gestão, Deus já tem um remanescente preparado. Já tem um estagiário preparado. Já tem alguém na fila preparado por ele, para que no momento certo haja a sucessão. E o reino de Deus e o projeto de Deus não pode parar. Deus fala para Josué: Josué, agora é o seu tempo, é o teu momento, toda a bagagem, todo envolvimento que tu veio, toda a sua cultura, toda a sua capacitação militar, agora é o teu tempo. E o verso 1 e 6 diz: esforça-te, prepara, esforça-te, tenha força mental, psicológica, emocional. Agora é contigo o peso da responsabilidade, o peso da liderança. E tenha bom ânimo, não desanima, tenha espírito forte, seja guerreiro. Olha para o Deus de Israel. Não era Moisés, era eu com Moisés. Você vai entender e vivenciar isso, Josué. Então, esforça-te, faça por onde, faça acontecer, tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. O limite de Moisés na trajetória foi até aqui. Agora, para concluir a promessa, vai ser tu, Josué. Aleluia. E nesse capítulo 1, nós podemos ver aqui grandes conselhos, ânimos, incentivo profético na vida de Josué. E diz aqui: olha, serei contigo, faça tudo conforme a lei. É o que está dentro do texto de fundamentação bíblica dessa lição, Josué 1 e 9. E diz o Senhor: olha, Moisés agora já é morto. Levanta-te. Passou o tempo de Moisés. Levanta-te. Não é tempo mais de chorar, de lamentar. O povo tem um propósito, o povo tem um alvo, tem um projeto e não pode faltar liderança no meio desse povo. Então levanta-te, pois agora, passe o Jordão. Aleluia. Passe o Jordão.
E percebemos que esse foi o primeiro momento da ação de Josué, naquele contexto da sua liderança autônoma, de poder depender totalmente de Deus. E Deus, no capítulo 1, garantiu para ele: olha, Josué, todo lugar que você colocar a planta do seu pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Estabeleceu os limites geográficos de posse, aonde Josué iria permanecer, iria tomar, iria guerrear, e o Senhor era com ele. Então esforça-te, tenha um espírito forte, tenha bom ânimo, tão somente esforça. No verso 7, o nosso Deus é enfático: e tenha muito bom ânimo, para que possas teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Anda nela, dela não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente conduza para onde quer que andares. E mais ainda, não aparte da tua boca o livro dessa lei. Tudo que você viu, tudo que você presenciou, os milagres, a interação de Moisés para comigo, o aprendizado, o que está nos pergaminhos, nos rolos, na lei, não aparta isso da sua boca, da sua mente. Tenha cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito, para que então possas prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. No fechamento, no versículo 9 desse texto bíblico de Josué 1 diz: não te mandei eu? Parece uma pergunta retórica. Josué, tu não precisa me responder. A tua ação, a tua liderança não vai ser na força do braço, embora que você é um grande estrategista militar, mas quem está te mandando sou eu. Quem vai completar esse projeto da transição, do êxodo até a terra prometida, como eu jurei aos pais, sou eu. Então, se eu não te mandei eu, então esforça-te, tenha bom ânimo. Eu responsabilizo por essa obra, por essa caminhada, por essa tomada de terra, em lutar, em guerrear, em pelejar, seja em Jericó, seja em várias batalhas, em Ai, seja até chegar à terra prometida, derrotar gigantes, tomar posse, se estabelecer na terra, sou eu, Josué. Então, esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme. Vai ter ocasião que você vai ficar pasmo, desesperado, mas recorra a mim, porque eu, Senhor, teu Deus, sou contigo, estarei contigo por onde quer que andares. Então percebemos essa liderança forte, efetiva de Josué. Logo após essa transição de um grande legado, de um grande líder, Moisés. Mas o Senhor, que estava com Moisés, também estava com Josué. E esse mesmo Deus está conosco nos nossos projetos, desafios pessoais, acadêmicos, no trabalho, na família, no lar e na igreja do Senhor, na obra do Senhor, para que também possamos influenciar, liderar e fazer com que os nossos cheguem até ao reino dos céus. E eu sei que em algum momento da nossa vida, em fase de transição, o Senhor pode estar nos usando em fase de estágio aprendizado. E você pode conviver hoje com o teu Moisés. Você pode ver grandes coisas hoje através do seu líder, no departamento, na escola dominical, na igreja, na convenção, mas você está ali seguindo os passos, firme na palavra. Mas vai chegar um momento que vai ser a tua vez
de substituir através das responsabilidades ministeriais. Vai ser a sua vez de galgar uma posição que Deus achou graça da sua vida, da sua fé, do seu relatório, da sua forma de enfrentar os gigantes, as adversidades. E vai ser a sua vez de exercer a função assim como Josué. E vai chegar pela mesma forma, assim como Josué, o espanto. Senhor, como pode essa função, esse cargo, essa empresa, essa cadeira? E o Senhor vai estar contigo te confortando. Não temas, não pasme. Aonde você colocar a planta do teu pé, como um adorador, como um fiel, como uma pessoa irrepreensível que visa o reino, eu estarei contigo. Glória a Deus. Então essa lição nos traz todo esse contexto de um aprendizado da liderança de Moisés para a transição e o complemento do projeto de Deus para a terra de Canaã, consolidado por Josué. O resumo da lição diz o seguinte: o líder precisa aprender a depender de Deus para que alcance sucesso em sua missão. A dependência total de uma liderança próspera, efetiva e vitoriosa é em Deus. Podemos estudar, ter qualificações profissionais, acadêmicas, teológicas, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas tudo isso tem que estar debaixo da vontade, da soberania divina para a nossa vida, para a nossa igreja, para o departamento, para que possa haver salvação, conversão de almas e prosperidade no reino de Deus. Os objetivos dessa lição é saber que Josué foi o sucessor de Moisés, a importância do líder certo no tempo certo. E ele estava ali, acompanhando Moisés, praticamente conhecendo todos os bastidores das tribos, todo envolvimento de segurança nas estratégias militares, já lidando com aquele povo, né, de uma relação interpessoal e também numa relação pessoal próximo de Moisés, acompanhando Moisés em todos os momentos, nos pormenores, onde Moisés se relacionava com Deus, estava Josué ali observando. E por certo, o mesmo Deus já achava graça diante de Josué. E como nós lemos, ele já era destacado entre a congregação para tal função, e no tempo certo o Senhor o comissionou para aquela missão. E apresentar a pessoa de Josué. Temos aqui a introdução. Josué foi um líder bem sucedido, pela razão da sua trajetória ter sido um referencial, uma inspiração para muito. E também ele impôs o seu legado, a sua desenvoltura e fez grandes coisas nessa reta de trajetória, várias batalhas, várias pelejas, e o Senhor foi com Josué, o sucessor de Moisés, em uma escolha divina, na continuidade da história. E Josué manteve a lealdade ao Deus de Israel, ao seu referencial Moisés, e ele foi leal a tudo aquilo que Deus falou para ele no capítulo 1 de Josué. E Josué também, ele demonstrava, dentro dessa liderança servidora, aplicada, Josué também demonstrava interesses pelas coisas espirituais e compromisso com seu líder e com o povo. É muito importante, é destacável a nós percebermos no contexto de hoje, jovens,
irmãos, e começar a filtrar, selecionar aqueles que estão demonstrando interesse, que pagam um preço a mais pela unção de estar na casa de Deus, seja na área da música, do louvor, dos ensaios, os bastidores, estar ali servindo, ensaiando, com a partitura, com seu violão, com seu instrumento musical, com seu saxofone. Ele está se doando e deixando-se gastar pela obra, pelo reino. E é importante, porque daí vai sair novos líderes, novos servos, levitas, adoradores, cantores, compositores, maestros, para a glória de Deus. Pois tem essa visão de unidade, de estar junto, de fazer o melhor em qualidade para o Senhor. O tópico 2 nos fala do líder no tempo certo. Quem foi Josué? Josué, filho de Num. Lá em Números nos dá referência a respeito da sua família. Era filho de Num, Números 13:16. O seu nome é Jeshua, significa Jeová, a salvação, e tem a mesma forma grega do nome de Jesus, conforme Atos 7:45, Hebreus 4:8. E ele também era um dos líderes ali juntamente com Caleb, que foi enviado à terra de Canaã para espiar a terra. Todo aquele contexto que eles bradaram: eia, que nós possuamos a terra, vamos conquistar a terra. E deu um relatório otimista de fé, né, frente aos frutos da terra, e ignorou toda a presença negativa dos outros relatórios, depoimentos dos outros relatórios em relação aos anaquins, aos gigantes que estavam ali. E pela palavra de Moisés foi concedido a eles por direito e não por sorte. Assim que o Senhor falou a Moisés em Cades Barneia a respeito de Josué e Caleb, em relação àquela ousadia, aquela confiança de fazer um relatório otimista naquela viagem como espião a Canaã. Então já percebe-se toda essa desenvoltura de liderança de Josué. E Josué, um líder na hora certa, no momento certo, para suceder a Moisés. Por fim, a pessoa de Josué. Josué e sua família. Ele cumpriu toda a sua trajetória, levou o povo até a terra de Canaã. Chegou o momento, Deus usou ele para fazer toda a divisão das terras, lança a sorte. Caleb chama ele à parte e reivindica a promessa no momento certo, lembra a ele aquilo que o Senhor falara a respeito deles dois lá em Cades Barneia, e ele pede Hebrom. Caleb pede Hebrom a Josué como herança. E Caleb, já avançado de idade, 85 anos, e Caleb luta, né? Luta com a sua família para possuir a terra. E Josué abençoa Caleb. Em Josué 14 ele dá a terra. E chega um momento que Josué encerra a sua liderança e ele chama a atenção do povo. Não se bastasse um histórico de Josué, um histórico vitorioso, embora que na batalha de Ai, lá em Josué 7:8, devido ao pecado de Acã, e Josué não consultou ao Senhor, e frente ao pecado de Acã, ele perdeu aquela batalha. E o Senhor falou: Josué, tem anátema, tem pecado no meio. Tira fora da congregação toda a família, todos, porque eu só te darei vitória mediante a santidade, a pureza no meio do povo. Fora esse impasse, Josué teve uma liderança vitoriosa. Mas quando chega no final do seu ministério, onde o povo se estabeleceu na terra, Josué percebe a mistura, percebe que o povo estava assim
se desgarrando daquilo que era para ser conduzido a andar na lei do Senhor, e como uma das últimas sentenças dessa liderança, Josué chama aquele povo, lá em Josué 24:15, e faz um concerto com eles, chama a atenção deles. Como que vocês querem proceder? A quem vocês vão servir? Ao Deus dos amorreus? Ou aos deuses que serviram os nossos pais além do Eufrates? Decida alguma coisa, mas essa situação não pode ficar. O que eu aprendi, o meu legado, aquilo que eu vivo, aquilo que eu aprendi na palavra, nas batalhas, nas vitórias, nos livramentos que Deus nos deu, tanto a mim como a Moisés, eu não posso abrir mão disso. E ele bradou forte: olha, eu tenho uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda Josué, ele permanecia num espírito forte, bom ânimo, para influenciar e para liderar naquele momento. Que nós possamos aprender com a liderança de Josué. Aprender a servir aqueles que já estão na linha de frente. Servir o nosso Moisés. Aprender com o nosso Moisés, suportar o nosso Moisés. E no tempo certo, na soberania de Deus, sendo a vontade de Deus, Deus vai te colocar na função de Josué. Seja em qualquer contexto, secular, ministerial, na sua vida, as oportunidades vêm, mas que tenhamos um bom ânimo, um coração quebrantado, contrito na presença de Deus, para que Ele possa nos usar. E que nós tenhamos a humildade dessa liderança servidora, de aprendizado para a glória de Deus. Conclusão: muitas eram as qualidades de Josué e o legado que ele deixou para as próximas gerações. Ele foi escolhido pelo Senhor para uma determinada tarefa, em um tempo específico, e aceitou, juntamente com a sua família, servir a Deus com fidelidade e integridade. Glória a Deus. O meu muito obrigado pela sua atenção até no final dessa reflexão bíblica, a EBD para a classe dos jovens, a liderança de Josué. Não temas, não pasme, não espante. O Senhor é contigo nesse novo desafio, nesse novo projeto. Se você não percebeu, tudo que você passou e vivenciou era um treinamento de Deus para a sua vida. Coloque em prática as suas experiências. E o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, será contigo, porque Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Muito obrigado, Deus abençoa e até a próxima reflexão bíblica EBD para a classe dos jovens. A lição 5 que diz: a falta que faz um líder. Aleluia. Se foi relevante para ti essa lição, essa reflexão, esse aprendizado sobre a liderança de Josué, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, comente, compartilhe, da onde você está falando, da onde você está interagindo, da onde você está assistindo esse vídeo, qual estado. Interaja conosco, participe, compartilhe, comente com alguém que está nesse processo de aprender, servir, ser líder, e vai ser uma bênção de edificação para todos. No mais, boa escola bíblica dominical aí na sua igreja, na sua congregação. Meu muito obrigado e que Deus vos abençoe.